Gênesis capítulo 6, a partir do versículo 5. E vamos ler até o final do capítulo. Liga o ar, por favor. Todos acharam? E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra e pesou-lhe em seu coração. E disse-lhe o Senhor: destruirei o homem que criarei de sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil e até a ave dos céus, porque me arrependo de os ter havido criado. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Estas são as gerações de Noé. Noé era homem justo, perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus. Noé gerou 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus. E encheu-se a terra de violência. E viu a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a terra é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Faze para ti uma arca de madeira de gofer. Farás compartimentos da arca, e betumarás por dentro e por fora com betume. E desta maneira farás de 300 côvados de comprimento a arca, isso equivale a 135 metros. E de 50 côvados a sua largura, isso equivale a 22 metros. E de 30 côvados a sua altura, isso equivale a 13 metros. E farás na arca uma janela de 1 côvado e acabarás em cima. E a porta da arca porás o seu lado, e far-lhe-ás andares baixo, 2º e 3º. Porque eis que eu trago o dilúvio de água sobre a terra, para desfazer toda a carne que há no espírito de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra expirará. Mas contigo estabelecerei a minha aliança, e entrarás na arca, tu e teus filhos, tua mulher e tuas mulheres, de todos os teus filhos e de teus filhos contigo. E tudo o que vive de toda a terra, 2 de cada espécie farás entrar na arca para os conservar vivos contigo, macho e fêmea serão. Das aves conforme a sua espécie, dos animais conforme a sua espécie, todo réptil da terra conforme a sua espécie, 2 de cada espécie virão a ti para os conservar em vida. E levarei contigo de toda a comida que se come e ajunta-a para ti, e serás para mantimento a ti e a eles. Assim fez Noé, conforme tudo o que o Senhor lhe mandou, assim o fez. Senhor, estamos em tua presença pedindo que o Senhor fale conosco pelo poder do teu evangelho. Que a tua palavra fale conosco, que nós possamos ser amplamente direcionados pelo teu Espírito. E a partir disso, tua palavra possa gerar vida e vida com abundância dentro de nós. É o que nós oramos, é como nós pedimos em Cristo Jesus o Senhor. Amém e amém. Quem for salvo pode sentar, dando glória a Deus e aleluia. Quem aqui não sabe a história de Noé, levante sua mão. Não sabe. Amém? Louvado seja Deus pela sua vida. Então vamos adiantar o percurso do sermão. O panorama dos dias de Noé era caracterizado por algumas questões que demarcavam a deformação da humanidade. Em primeiro lugar, nós vemos que a maldade se multiplicou. A maldade foi percebida somente após a queda de Caim. Porém agora esta maldade havia se espalhado em meio ao fogo. A vida iníqua estava impregnando-se nas pessoas. Segundo,
Os pensamentos do coração eram maus continuamente. Isso nos fala da doutrina da depravação total. O texto deixa claro, os pensamentos de seu coração só eram maus continuamente. Após a queda, o coração humano é marcado pela depravação. Após a queda, as volições do homem, os interesses do homem são contrários à vontade de Deus. Após a queda, o homem é marcado por uma busca incessante por pecado e por contrariar a vontade de Deus. E o que é mais claro neste texto ainda, para mostrar a profundidade da queda, é a expressão usada ali por Moisés, que possivelmente escreveu o livro de Gênesis, bem como quase toda parte do Pentateuco, que diz assim: os pensamentos de seu coração. Os pensamentos do coração. A palavra coração para o judeu é muito mais do que um órgão que bombeia sangue. O coração para o judeu é o centro da essência do que o homem é. Nós falamos que é o centro do homem religioso, é o centro da humanidade. E depois da queda, o coração do homem é oposto a Deus. Paulo deixa isso claro quando ele escreve aos Romanos, dizendo: todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Tudo foi corrompido, tudo foi maculado, tudo foi destruído pela queda de Adão e Eva. Terceiro, a imagem de Deus no homem também foi corrompida, foi desfigurada, estragada. Nós chamamos isso de ubiquidade. O pecado, ele é ubíquo, o que significa? O pecado afetou toda a humanidade em todas as esferas. O primeiro poema escrito na Bíblia é um poema de um homem direcionando a morte. Um homem pisou no meu pé e eu matei ele. E quem for se vingar deste homem será 70 vezes maior do que foi o julgamento sobre Caim. Esse é o primeiro poema da Bíblia. Nós vemos que há um personagem bíblico que deflagra claramente isso. Quando nós olhamos para a narrativa, nós vemos um homem chamado Nimrod. Nimrod era um caçador. E se você entender o texto ali no hebraico, era muito mais do que um caçador. Aquele homem foi o primeiro imperador. E o que ele caçava? Animais? Não. O que ele caçava? Bicho? Não. Ele caçava pessoas. Ele foi o primeiro ditador da história. Muito mais do que isso, tudo foi maculado pelo pecado. A expressão usada aqui por Moisés é que a terra foi corrompida, estragada, de modo que a terra encheu-se de violência, usando a violação inescrupulosa a sangue frio do direito alheio. E há um teólogo que expressa muito bem este contexto, dizendo: a ideia é que a humanidade não pôde solapar o fundamento moral da sociedade sem pôr em perigo a sua própria existência e a civilização. Na verdade, por meio de sua corrupção, a sociedade põe em movimento o processo inevitável de autodestruição. Quarto, o pecado era tão grande que o texto diz que Deus se arrependeu. Mas Deus não é imutável, pastor. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Como Deus se arrependeu? Aqui é uma expressão antropopática. O que é uma expressão antropopática? É usar sentimentos humanos para manifestar o ser de Deus. Uma antropopatia. Deus se arrependeu é uma expressão humana para qualificar quem Deus é. Assim como existe antropomorfismos. A mão de Deus. Deus é espírito, logo ele não tem mão. Então nós usamos antropomorfismos para falar sobre a ação de Deus em algo. E aqui é uma expressão antropopática.
Moisés está dizendo que Deus sentiu tanta dor e tanta agonia de ver a sua criação corrompida, que ele usa a expressão antropopática, ele se arrepende. Quando nós olhamos para o Novo Testamento, os dias de Noé são característicos pela depravação. Os dias de Noé são característicos pela maldade e pela violência. Esse é o panorama do texto. E então Deus, vendo isso, Deus fala: vou destruir a destruição, vou destruir a corrupção, virá dilúvio sobre a terra. E quando nós analisamos Gênesis 1 e 2, e analisamos aqui o capítulo 6 de Gênesis, 6, 7, 8 e 9, nós vemos algumas semelhanças entre a criação e a recriação do homem. Primeiro, tanto Noé quanto Adão estavam imersos num caos aquoso. No princípio das coisas, o Espírito parava sobre a face das... E o que acontece no dilúvio? Água sobre a face da terra. Tanto Adão quanto Noé eram associados à imagem de Deus. Um sendo criado à imagem de Deus e outro sendo criado à imagem de Deus. Capítulo 1, versículo 27, capítulo 6, versículos 1 ao 3. Tanto Adão quanto Noé andavam com Deus. Caminhavam com Deus. Tanto Adão quanto Noé governavam os animais. Adão coloca os nomes e agora Noé preserva os animais na arca. Tanto Adão como Noé foram chamados por Deus a serem frutíferos, multiplicarem e governarem a terra. Tanto Adão como Noé tinham a mesma profissão. Eles eram agricultores. Tanto Adão como Noé, nós vemos a partir do seu pecado uma característica. Um peca pelo que come e outro peca pelo que bebe. O resultado do pecado é o mesmo: nudez. O pecado vem sobre Adão e Eva, eles percebem que estão nus e se cobrem com folhas de figueira. E agora, depois que Noé se embriaga, ele está nu e seus filhos vêm. Nós vemos 3 filhos: Caim, Abel e Enos. Caim, Abel e Enos. Caim, Abel e Enos. Nós vemos outros 3 filhos. Nós vemos Sem, Cão e Jafé. 3 filhos. Não somente isso. Nós temos a maldição sobre uma parte e a bênção sobre outra parte. A bênção sobre a semente da mulher e a maldição sobre a semente da serpente. A bênção sobre Abel, a bênção sobre Enos e a bênção sobre Jafé e sobre Sem. E nós vemos a maldição sobre Caim e sobre Cão. De modo que a partir disso cria-se uma antítese na Bíblia. A semente da serpente e a semente da mulher. E o porquê isso é importante? Porque essa antítese permeia por toda a Bíblia. Essa antítese continua por toda a Escritura. Céus e terra, trevas e luz, Deus e o diabo, a igreja e o mundo e por assim diante. 2 grandes epicentros foram criados. De modo que é uma promessa no capítulo 3. A semente da mulher esmagará a cabeça da serpente, apontando para a obra de Cristo. Então, assim como Adão foi um cabeça federal, um cabeça pactual, agora nós vemos que Noé também é um cabeça de uma nova aliança, de um novo pacto, de um novo concerto. Mas o que tinha de tão especial em Noé? O que esse homem tinha? E a primeira coisa que eu queria compartilhar com você é: Noé tinha a graça de Deus.
Isso é necessário porque tudo que acontece subsequentemente a isso é pela graça de Deus. Não era um homem justo, perfeito, e andava com Deus, e era obediente, porque ele era agraciado por Deus. É a graça de Deus que vem sobre Noé. A graça de Deus vem sobre ele. Não pelas suas boas obras, mas apesar das suas más obras. Precisamos compreender que a justiça de Deus em Noé é pela graça de Deus. É um dom soberano. É Deus que opera em Noé. É Deus que agracia Noé. É Deus que escolhe Noé. Isso é importante para mim e para você. Porque não fomos nós que encontramos a Deus. Não fomos nós que fomos até a igreja. Não fomos nós que trupicamos, entramos na igreja e levantamos a nossa mão. Nada disso. O próprio Jesus diz: não foram vocês que escolheram a mim, mas eu vos escolhi a vós. A salvação, ela é planejada antes da criação de todas as coisas. Então não é que você trupicou e entrou na igreja. Nós estudamos hoje Efésios 1, na escola dominical, e nós vemos que antes da fundação do mundo, a presciência de Deus havia elegido a igreja. Não fomos nós que escolhemos a Ele, mas Ele nos escolheu. Não foi Jacó que escolheu a Deus, foi Deus que escolheu a Jacó. Não foi José que escolheu a Deus, foi Deus que escolheu a José. Não foi Abraão que escolheu a Deus, mas foi Deus que escolheu Abraão. Não foi Isaac que escolheu a Deus, foi Deus que escolheu Isaac. Não foi Moisés que escolheu a Deus, foi Deus que escolheu Moisés. Não foi Davi que escolheu a Deus, foi Deus que escolheu a Davi. Não foi Paulo que escolheu a Deus, foi Deus que escolheu a Paulo. Não foi você que escolheu a Deus, mas foi Deus que te escolheu. É por graça. Ah, pastor, mas eu aprendi que no Antigo Testamento a salvação é por obras. Aprendeu errado, nunca foi. A salvação sempre foi por graça de Deus. Porque se fosse por obras, nenhum daqueles homens conseguiram cumprir a lei. Noé, ébrio, embriagado. Jacó, ludibriador. Abraão, o pai da fé, mentiroso. Isaac, mentiroso. José mentiu colocando também aquele ídolo lá na bolsa dos seus irmãos, mentiroso. Moisés, assassino. Davi, adúltero, assassino. Gideão trouxe idolatria para o meio do povo. Salomão trouxe idolatria para o meio do povo. Todos os homens do Antigo Testamento pecaram. E pelo que eles foram salvos? Pela esperança que a semente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Eles morreram na expectativa dizendo: vai vir alguém depois de mim, que vai acabar com a maldição do pecado, que vai acabar com a nossa lamúria, nossa angústia. Virá alguém depois de mim. Eles não foram salvos pelo que eles fizeram, eles foram salvos pela graça de Deus. Segundo, Noé era um homem justo. Mas como podemos basear justiça aqui, gente? Não havia lei escrita. Não havia os 10 mandamentos, as tábuas da lei. Não havia lei oral. Então, a partir do que ele firmou que ele era justo? Paulo escreve isso aos Romanos, no capítulo de número 1, dizendo que foi colocado em nós um senso da divindade. A nossa moralidade é o principal meio que a humanidade percebe que existe um Criador. Há um padrão moral.
Isso é usado nos dias de hoje para nós combatermos o pensamento pós-moderno. A nossa moralidade demonstra que existe alguém acima de nós. Então, como ele era justo? Ele era justo porque ele era um homem ético. A partir do quê? A partir daquilo que Deus havia colocado no homem. O senso da divindade. Porque os homens sabiam que matar é errado. Eles sabiam que roubar era errado. Eles sabiam tudo disso, mas ele fazia parte de uma moralidade interna. A vida justa daquele homem, a vida justa de Noé, mostra um modelo de persistência e compromisso piedoso. Apesar do perigo enfrentado pela corrupção do mundo, ele permanecia com a sua moralidade intacta. E eu preciso enfatizar isso. A igreja, ela não é que ela pode ser. A igreja, ela deve ser a guardiã da moralidade. Se você é templo do Espírito, é sua obrigação ser um guardião da moralidade. Ah, mas todo mundo faz. Como diz a sua mãe, você não é todo mundo. Ah, mas é normal. Mas nós não somos daqui. Então para a gente não é normal. Há dentro de nós um senso de moralidade. Nós sabemos o que é certo e o que é errado. Não importa se todo mundo estiver fazendo errado. Nós diremos o que é o certo. Sabe por quê? A igreja, ela deve estar revestida de um caráter profético. Isso não está exposto aqui, mas eu preciso dizer isso. Deus não nos chama só para sermos sacerdotes. Deus nos chama para sermos profetas. Apontarmos o dedo para o mundo e falar: vocês estão errados. E se vocês não mudarem, vocês irão perecer. Para a igreja, o tal do politicamente correto nada mais é do que uma desculpa para mundanismo. O politicamente correto nada mais é do que desculpa para uma vida depravada. Deus precisa levantar homens e mulheres corretos, não nos padrões do mundo, mas nos padrões de Deus. Porque não adianta quererem transmitir num canal profano um cantor gospel. Nós somos os guardiões da moralidade. Nós não vendemos a nossa primogenitura por um prato de lentilhas. Porque Deus nos chama à justiça e à moralidade. Terceiro, ele era um homem íntegro, irrepreensível, perfeito. A palavra aqui significa um homem completo, indivisível. Será que a gente só tem sido irrepreensível na igreja? Como é que é lá no seu trabalho? Será que a boca que você usa aqui para cantar é a boca que você usa no seu trabalho para xingar, para profanar, para mentir, para gerar problemas? Porque nós somos íntegros, inteiros. Aqui dentro ou lá fora, eu sou a mesma pessoa. Você entendeu isso? A primeira ordem de Deus a Paulo para colocar o presbítero no presbiterato é que seja um homem irrepreensível. Será que nós temos sido irrepreensíveis no nosso trabalho? Será que a gente tem sido um exemplo de conduta? Será? Será que a gente é conhecido como crente? Porque tem gente que não posta as fotos nas redes sociais porque não quer demonstrar que serve a Jesus. Ele posta de tudo, ele posta no trabalho, ele posta na empresa, ele posta com os amigos, mas quando tira uma foto dele na igreja, ele não posta. Por quê? Porque vão descobrir. Ele posta foto de tudo quanto é lugar, ele posta foto na praia,
no restaurante, em tudo quanto é lugar. Mas quando ele está na igreja, ele não posta, porque serei descoberto. É como a história daquele recruta que ficou seus 8 anos nas forças. E quando ele sai, ele vai dar o testemunho na igreja e fala: meus irmãos, eu queria louvar o Senhor Jesus, porque nos meus 8 anos servindo as Forças Armadas, ninguém descobriu que eu era crente. Será que nós temos sido íntegros? Deixa eu tentar te mostrar mais ou menos o que é a integridade dentro da cultura. 3 peixes estavam num aquário. 2 peixes mais novos e um peixe mais velho. Os 2 peixes novos estão nadando e chega o peixe mais velho na conversa e fala: e aí, como é que está a temperatura da água hoje? Eles olham um para o outro: água? O que é água? Eles estavam tão imersos naquilo que eles não sabiam identificar o que era. Tem tantas pessoas que estão tão mundanizadas que não sabem mais identificar o que é mundo. Para eles é normal. Não sabe mais fazer diferença. Não, para mim está tudo ok, está tudo bem, está tudo certo. Não, para mim está tudo em paz. Será que nós temos sido íntegros? Será que a gente tem andado na contramão de fato? Ou será que a gente tem ido de acordo com a correnteza? Eu posso testemunhar da minha faculdade. Quando eu fui chamado para receber o meu diploma, o meu professor de constitucional, quando eu cumprimentei todo mundo, ele me abraçou e falou: parabéns, pastor. Como nós temos sido conhecidos pelas pessoas que nos rodeiam? Comece o ano com a expectativa em seu coração de fazer diferente. De ser um exemplo para o seu vizinho, para o seu pai, para a sua mãe, para a sua esposa, para a sua família, para o seu colega de trabalho. Seja diferente. Viva uma vida contracultural. Porque nós somos chamados a virar o mundo de ponta cabeça. Se o mundo fala que pode, a gente fala que não pode. Se o mundo fala que não pode, a gente fala que pode. Somos chamados a contraculturalidade. Seguimos então. Não somente isso. Nós vemos que Noé era um homem que era agraciado por Deus. Um homem justo. Um homem íntegro. E um homem que andava com Deus. Essa expressão aparece 3 vezes na Bíblia. 2 vezes em Gênesis, uma referindo-se a Enoque, outra referindo-se a Noé. E uma terceira lá no livro de Malaquias, capítulo 2, versículo 16. É uma expressão rara para falar não de piedade, mas para falar de alguém que tem ampla intimidade, profundidade, enraizado em Deus. Andar com Deus não é ser um homem santo somente. Andar com Deus é estar tão profundo nele que você não sabe mais o que é ele e o que é você. Profundo. Andar com Deus. Andando com Deus. E a primeira coisa que um homem que anda com Deus faz é construir um altar. Gente, eu parei para pensar nisso lá em casa ao longo dessa semana. Eu falei: meu Deus, que algo esplêndido. A primeira coisa que Noé faz quando ele sai da arca, ele edifica um altar ao Senhor. Ele é o primeiro homem da Bíblia a edificar um altar. Ninguém antes dele edificou nada. Ele é o primeiro da Bíblia a edificar altar. Ou seja, ele estava tão íntimo de Deus, que ele criou uma cultura de adoração que todas as gerações seguiram depois dele. Eita! Ele estava tão profundo com Deus, que ele criou algo novo através da sua adoração. Ele era tão profundo em Deus, que a sua adoração foi usada como exemplo para as outras gerações. Ele estava tão profundo com Deus, que o seu exemplo de adoração foi adotado por Abraão, por Isaac, por Jacó, por José, por Moisés, por Josué e por assim diante.
Ele criou algo tão profundo que todo mundo falou, ali é um exemplo de adoração. Qual é o exemplo de adoração que você tem dado para as pessoas? Sabe, o que mais me espanta hoje é a gente gastar o nosso tempo para vir para a igreja. Um domingão você podia estar em casa. Um ministério de louvor dando sangue aqui em cima. E você parece que está em Nárnia. Está na Terra-média junto com Frodo. Está perdido. Não sabe o que está acontecendo. O pessoal dando sangue aqui e você está lá viajando. Pensando na morte da bezerra. Deixa eu fazer uma pergunta. Se a sua adoração entrasse num livro, qual seria a história que estaria sendo escrita? E aí, amigão? Porque tem um pessoal que ele só louva a Deus se for o ministro que ele gosta. Ah não, gosto da Luana, então vou levantar as mãos. Mas eu não gosto da Cicrana, então eu não vou levantar. Será que a nossa adoração tem servido de exemplo para as outras gerações? Ou será que a gente tem vivido uma vida tão superficial que a gente não deixará de nada para as outras pessoas? Ah não, mas eu não vou chorar, porque se eu chorar, as pessoas vão saber que eu estou passando por uma luta. E daí, meu irmão? Eu nunca entendi a necessidade de alguém ter que explicar a necessidade de cantar um louvor. Eu nunca entendi isso. Eu falei, meu Deus, como é que pode? As pessoas estão tão alienadas que o ministro de louvor precisa lembrar que elas precisam louvar? Como assim? Qual tem sido o exemplo de adoração que nós temos dado neste tempo? Cadê a nossa espontaneidade? Somos mecanicistas. Estamos preocupados com as formas, em não desafinar, em não cantar fora do tom. Meu irmão, o culto é a Deus e não a multidão. No ensaio você dá o seu melhor, mas aqui não dá para aprender mais. Dê o seu melhor a Deus. Extravase no culto. Abra o seu coração. Dê o seu melhor a Deus. Enquanto nós não entendermos que há algo de espiritual na adoração, nós não viveremos algo novo dentro de nós. Mas ele era tão profundo em Deus que ele criou algo novo. Ele criou um altar. Depois que ele cria o altar, todos começam a seguir aquele exemplo. A grande questão, irmãos, é que nós muitas vezes achamos que a adoração é estarmos à mesa com Jesus, sendo que a verdadeira adoração é estar aos pés de Jesus. Porque existe um negócio que, quando eu estou sendo percebido pelas pessoas, aí eu dou o meu melhor. Mas quando eu estou sentado e não estou sendo percebido por ninguém, eu simplesmente não participo. O que eu preciso que você entenda na noite de hoje é como a nossa história de adoração tem sido escrita. Como a nossa história de adoração tem sido escrita. Será que vale a pena a gente continuar na mesa, sendo que a verdadeira adoração e o altar está aos pés de Jesus? Qual foi a última vez que você adorou a Deus com tudo que você é? Vou contar um testemunho aqui que foi uma das experiências mais profundas que eu tive com Deus ao longo de toda a minha vida. Meu Deus, que experiência profunda eu tive com o Senhor aquele dia.
Eu fui visitar um irmão que ele estava muito doente. Muito doente. Muito doente. Ele estava com dificuldade de andar. Ele pediu ajuda para que nós pudéssemos levar até o quarto. Eu precisei ajudá-lo para ele sentar na cama e para se deitar. Mas no dia do sepultamento daquele irmão, a esposa dele disse uma coisa que quando ela falou aquilo ali, meu coração foi dilacerado. Ela disse: eu nunca vi meu esposo resmungar. Lutando contra o câncer há muitos e muitos anos. Todo inflamado por dentro. Eu nunca vi meu esposo resmungar. Qual tem sido a história de adoração que tem sido escrita ao longo desses anos que nós vivemos? Será que nós temos de fato criado algo novo a Deus tão profundo que as pessoas falem: eu quero seguir aquele exemplo? Não somente isso. Ele era um homem agraciado por Deus. Ele era um homem justo. Ele era um homem íntegro. Ele andava com Deus. E ele era obediente. No final do texto, versículo 22 diz: Noé fez conforme tudo que o Senhor lhe mandou. Esses versículos aqui não conseguem explicar a realidade do que aconteceu nos dias de Noé. Ele construiu uma arca de 135 metros, por 22 de largura e por 13 de altura. Você acha que naquele tempo tinha serra elétrica? Você acha que naquele tempo tinha molde? Você acha que ele simplesmente obedeceu? Você tem ideia do processo que foi a obediência de Noé? Você tem ideia do custo que foi, gente? Isso aqui é espetacular. A gente fala, uma arca boiou, uma arca flutuou. Mas o dinheiro que foi investido por Noé para construir aquela arca. O tempo que ele demorou só para cortar madeira. A obediência dele. De modo que ele obedeceu a Deus assim que ele ouviu a voz do Senhor. Porque obediência tardia não é obediência. Deus falou para Abraão: Abraão, sai da tua terra, sai da tua terra, do meio da tua parentela, vem para a terra que eu te mostrarei. Aonde que é? Não sei, mas ele foi. Às vezes, Deus fala coisas para a gente tão simples. Dá 10 reais para o mendigo na rua. Será que é Deus que está falando? Pega aquele terno que você não usa mais e dá para o irmão tal. Será que é Deus que está falando? Obediência tardia não é obediência. Se Deus mandou você fazer, obedeça sem racionalizações. Simplesmente faça. Mas nós vemos claramente o exemplo de confiança na obediência de Noé. Noé está numa arca que não tem leme, até pela estrutura dela não daria para ter leme. Ela seria literalmente guiada por Deus. Não somente isso, aquela arca ela não tinha fechadura, ela não tinha tranca por fora. Só por dentro. Deus fechou ela, minto, tinha por fora, não tinha por dentro. Deus fechou ela. De modo que, mesmo que Noé precisasse sair, ele não sairia. Já parou para pensar nesse negócio? Porque vamos entender o contexto aqui. Entre a promessa de Deus e o dilúvio demorou um prazo. Mas quando Deus manda Noé entrar na arca, Deus fecha a arca. Entre a entrada da arca e o início do dilúvio, são 7 dias. Deus sabia que durante aqueles 7 dias ele podia desistir. Aí Deus fala: está trancado. Daqui você não sai. Há algumas pessoas que Deus precisa trancar na arca. Outras não. Mas algumas estão amarradas no altar de Deus. Não dá, está trancado. Daqui você não sai. Por isso que talvez já tenha tentado desviar a sua vida inteira e nunca deu certo.
Porque Deus trancou você na arca. Não adianta. Não adianta, você fala, não, vou viver minha vida, vou fazer as coisas do meu jeito, eu vou aproveitar o mundão. Aí Deus fala, não vai, está trancado na arca. Já parou para pensar, as pessoas falando, ô Moisés, você está biruleibe? Você está doido da cabeça? Está mó solzão aqui, macho, e você está dentro da arca. Mas mesmo que ele quisesse sair, ele não conseguia, porque Deus trancou a arca. Porque quem anda com Deus está trancado na arca de Deus. Pode tentar parar, desistir, jogar a toalha, mas se estamos no altar de Deus, estamos amarrados com as cordas de amor dele. Ele precisou esperar, confiar. Esperar, porque entre o cumprimento da promessa e a promessa existe um processo, gente. E se a gente adiantar esse processo, as consequências são duras. E Deus, Ele não pula processos. Ele não pula processos. Se você está fazendo devocional ao longo do ano, você sabe em quantos dias Deus criou o mundo foram em 6 dias. Isso aí. Ninguém falou 7, para a glória de Deus. No 7º ele descansa. Mas o Deus que cria o mundo em 6 dias, esperou 9 meses para nascer. No ventre de Maria. Ele criou o mundo em 6 dias, mas esperou 9 meses para nascer. Aos 12 anos ele sabia quem ele era. Ele até repreende Maria por conta disso. Mas seu ministério se manifesta com 30 anos de idade. Ele esperou 18 anos para viver o seu ministério. Sabemos pouco da sua adolescência, da sua juventude, mas ele esperou 18 anos. E a gente tem pressa se as coisas atrasarem 1 semana. Fiz o concurso e não passei. Meu Deus, e agora? O que será de mim? Ó céus, ó vida, o que vai ser de mim? Se nem Cristo pulou etapas, por que nós queremos pular etapas? Nós precisamos entender que no processo de obediência existe o tempo da espera. Porque se tivermos pressa para viver aquilo que Deus tem, mas não estivermos preparados para tal, as consequências serão danosas. Porque um vaso que se quebra fora da roda, não tem mais o que se fazer. Mas se o vaso quebra na roda, o oleiro ainda pode restaurar. Se você pular etapas, quando você for ser usado como um vaso, você não terá capacidade para tal. E não vai ter mais o que fazer. Mas se você quebrar na roda, as mãos do oleiro ainda poderão te moldar. Então não tenha pressa para pular etapas. Espere. Espere. Aguarde. Se acalme. Olha para a sociedade e fala: se converta em nome de Jesus. Aceite Jesus como seu Salvador. Show a ansiedade e acalma. Espera. Porque promessa sem processo é problema e não é bênção. Você entendeu? Espere. Aguarde. Porque é durante a poda que o agricultor mais se aproxima da árvore. E a poda, ela é necessária. Mas quando estamos sendo podados por Deus, Deus vem e se aproxima de nós. Então, espere, meu irmão. Espere. Porque as coisas não são no meu tempo. Não são no seu tempo. São no tempo de Deus. E enquanto não vem
Deus está moldando o seu caráter, moldando você. Paulo, para começar a ser Paulo, ele esperou muito tempo na Arábia, 13 anos aproximadamente. Então, espera, porque entre o plantio e a colheita existe o processo do tempo. E acima de tudo, descanse na soberania de Deus. Confie. Ele era obediente. Por último, Deus tinha uma aliança com Noé. Aliança é a confirmação de um pacto pré-existente. É a confirmação de um voto, um juramento, de um concerto. A aliança soneliza um relacionamento anterior. A aliança, veja que ela provém de Deus. Ele diz, a minha aliança. É Deus que faz uma aliança com Noé, não é Noé que faz uma aliança com Deus. De modo que a aliança dada por Deus a Noé é uma aliança de preservação. Capítulo 8, versículo 1 diz que Deus lembrou-se, não é que ele esqueceu, mas ele confirmou a sua aliança mais uma vez. Há 5 mediadores de aliança na Bíblia. Primeiro, Noé. Segundo, Abraão, uma aliança que perpetua pelas nações. Terceiro, Moisés, uma aliança através da lei, uma aliança legal. Quarto, Davi, uma aliança monárquica. E última aliança, a aliança de Cristo, a nova aliança. São os mediadores pactuais. Mas eu queria ler com você um texto sobre uma aliança que nós temos hoje. Jeremias 31. Jeremias 31 ao 34. Há uma aliança com Noé, a aliança da preservação. Há uma aliança com Abraão, uma aliança para as nações. Há uma aliança com Moisés, uma aliança legal. Há uma aliança com Davi, uma aliança monárquica e a nova aliança. E olha o que Jeremias profetiza sobre essa aliança. Eis que vem dia, diz o Senhor, que farei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia que os tomei pela mão para tirar da terra do Egito, porque eles invalidaram a minha aliança, apesar de eu os haver desposado. Diz o Senhor, mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel nos dias, depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior, e escreverei no seu coração. Eu serei o seu Deus, eles serão o meu povo. E não ensinará mais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conheceu o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior daqueles dias. Diz o Senhor, porque eu lhes perdoarei a sua maldade, nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Ezequiel 36, do 25 ao 27. Ezequiel 36, do 25 ao 27. Então aspergirei água pura sobre vós, ficareis purificados de todas as vossas imundícies, de todos os vossos ídolos vos purificarei. Dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. Tirarei vossa carne, o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis os meus estatutos, guardeis os meus juízos, e os observeis. Hebreus, capítulo 9, versículos 14 e 15. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo seu Espírito eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas, para servides ao Deus vivo. E é por isso que é mediador de um novo testamento, de uma nova aliança, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna. A aliança dada a Noé é uma aliança em nada comparada à aliança que temos com Cristo. Paulo escreve em 2 aos Coríntios, capítulo 3, a aliança do Espírito era para a morte. A aliança da lei era para a morte, a aliança do Espírito é para a vida. Se em glória se manifestou a aliança da lei, muito mais em glória se manifestará a aliança do Espírito. Nós temos uma aliança
com Deus em Cristo Jesus. E é isso que eu preciso que você entenda para o seu 2025. Deus tem uma aliança com você. Mas o que marca esta aliança, pastor, é a aliança feita lá na primeira aliança em Noé. É levantar altares. O que marca a nossa aliança com Deus é levantar altares de adoração em 2025. O que você tem para dar a Deus? Ah, pastor, eu não tenho nada que preste. Deus quer o seu nada que preste. Ah, pastor, eu só tenho luta, trauma, ansiedade, depressão, burnout. Eu só tenho tribulação. Ele quer a sua tribulação. Sabe por quê? Porque Deus quer o nosso tudo. E se o nosso tudo não for lá grande coisa, mesmo assim Ele quer. Porque muitas vezes nós queremos maquiar Deus. Ah, Deus, tu sabes que eu não queria fazer isso. Vai mentir para Deus, meu irmão? Lógico que você queria, senão você não tinha feito. Ah, Deus, tu sabes que eu não queria. Deus te conhece. Por isso, para vivermos de fato um 2025 de crescimento, nós precisamos começar a erguer altares de adoração. Coloque de pé, eu quero orar com você. Se ofereça no altar hoje. Se ofereça hoje no altar de Deus. Que a sua vida, o seu altar, seja um exemplo para gerações que vierem depois de você. Eu quero orar com você. Mas eu quero fazer uma pergunta. Deus tem uma aliança para você. Mas será que você está disposto a aceitar esta aliança que Ele tem com você? E como é que você faz isso, pastor? Erguendo altares de adoração. E sabe qual é o maior altar que você pode entregar hoje a Deus? É você mesmo. Se ofereça no altar. Se entregue no altar. Entregue os seus projetos. Entregue seus planos. Entregue seus sonhos. Entregue sua depressão. Entregue sua ansiedade. Entregue seus traumas. Entregue seus medos. Quantos estão dispostos a entregar este altar? Venha aqui à frente, eu quero orar por você. Venha aqui à frente, eu quero orar por você. Dê o que você tem. Pode ser ruim, mas é o que você tem. Vem aqui, cabe mais gente, só espalhar. Queria pedir aos pastores que, por favor, nos ajudem. Gostaríamos de orar por todos vocês. À medida que estivermos orando aqui, vocês podem estar impondo as mãos. Vem, ainda dá tempo. Erga altares de adoração nesta noite. Entregue o que você tem.
Às vezes você só tem problemas, traumas, perguntas, indagações, mas é o que você tem. Deus quer o que você tem. Mas Ele precisa da sua coragem. Ele precisa da sua disposição. Entregue o que você tem. Vamos orar? Estenda suas mãos para cá. Pastores, por favor, podem estar impondo as mãos sobre a vida dos nossos irmãos. Senhor Jesus, nós queremos apresentar as nossas vidas ante ao Teu altar, para serviço, para adoração e para entrega. Deus, há vidas que estão aqui, Deus, apresentando ao Senhor aquilo que eles desejam, aquilo que eles esperam, aquilo que eles almejam. Deus, que 2025 seja um ano em que nós comecemos já erguendo altares de adoração. Deus, que esse altar de adoração manifestem o tempo que nós temos contigo, andando em comunhão, em profundidade com o Senhor. Deus, nós clamamos a Ti, ó Deus, que o Teu Espírito Santo possa vir, estar derramando da Tua presença sobre cada vida que aqui está, restaurando, confortando, manifestando graça, manifestando o Teu poder. Senhor Jesus, que o Teu Espírito Santo possa vir, entrar no passado desta pessoa e começar a trazer uma cura. Aleluia. Entrar, ó Deus, no passado desse irmão, dessa irmã, desse jovem e começar a trazer cura, libertação. Deus, limpando as mazelas, limpando as dores, curando as feridas, Jesus. Deus, nós clamamos a Ti, que este altar seja um altar que a gente dê tudo que a gente tem, tudo que está ao nosso alcance. Deus, e se tudo que a gente tem é um coração quebrado, é uma vida destruída, é isso que o Senhor tem para receber, porque o Senhor pega o destruído e faz novo, restaurado e abundante. Deus, não importa o que nós vamos dar a Ti, no sentido de que somos, porque o Senhor quer tudo, e o Senhor quer tudo. Deus, comece restaurando-nos, comece, Deus, restaurando, Jesus. Traga restauração. Deus, faz algo novo. Deus, restaure nesta noite. Traga novamente esperança, confiança, Jesus. Restaure essas vidas. Restaure estes sonhos. Restaure estes casamentos. Restaure os filhos, os netos. Restaure, Deus, as famílias. Deus, colocamos no altar de adoração tudo. Tudo. Deus, se entregamos tudo a uma aliança que está sendo selada agora. Uma aliança, Deus, está sendo feita. Uma aliança de preservação. Uma aliança que o Senhor nos preserva. Deus, se há alguém aqui que estava pensando em sair da arca, tranque-o na arca hoje. Que ele não saia de onde o Senhor o colocou, que ele fique onde o Senhor o chamou, que ele não desista. Faz algo novo, Jesus. Faz algo novo, Jesus. Faz algo novo, Jesus. Faz algo novo nessa vida. Faz algo novo, Deus, que a gente entregue tudo no altar. Entregue nossos sonhos no altar, nossos projetos no altar, nosso esposo, nossa esposa no altar. Deus, que o Senhor possa fazer uma aliança de preservação da nossa casa, da nossa família, selando-os na arca. Preparado pra mim, eu me rendo a
lado e diz: Deus tem uma aliança com você. Deus tem uma aliança com você. Então erga altares. Deus tem uma aliança com você. Erga altares. Deus tem uma aliança com você. Erga altares. Deus tem uma aliança com você. Erga altares de adoração. Erga altares de adoração. Erga altares de adoração.